Bem-vindos! Esse é o Chá de Gestão, o espaço para compartilharmos conhecimentos, habilidades e atitudes. E eu sou o Chafir Rime Filho, que trago hoje um convidado especial, meu grande amigo, colega de turma, nos formamos juntos em administração, Reginaldo de Osti Júnior. Regis, seja bem-vindo ao Chá de Gestão, meu amigo. Opa, Chafi, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade aí. Obrigado mesmo. Não, show de bola. Esse convite, a gente estava conversando agora há pouco, já há algum tempo que eu tinha pensado em te chamar para a gente fazer essa gravação, e já já a gente chega nesse assunto, mas em relação à automação industrial, etc., esse novo sistema, novo software que você está desenvolvendo, isso é muito legal, mas vamos voltar um pouquinho no tempo ali, a falar como que caiu essa parte no seu colo de automação industrial, se você sempre gostou disso, se foi algo que você foi descobrindo com o tempo, como que foi essa trajetória inicial ali? Legal. Bom, até para todos terem uma ideia aí, né, da minha linha do tempo aí, eu comecei a trabalhar bem novo, em 1998, com TI. Na minha época nem chamava TI, né, era parte de CPD, né, Central de Processamento de Dados. Grande CPD. E eu, exatamente. Eu sempre fui apaixonado por tecnologia, é algo que me fascina até hoje, sempre gostei bastante, sempre estudei muito. E trabalhei em algumas empresas sempre voltado para desenvolvimento de soluções baseadas em TI, né? Meu avô sempre dizia, né, que quem tem informação tem poder, e isso não é mentira, porque se a gente pegar desde a época das guerras, né, realmente quem se sobressaía era quem tinha informações privilegiadas. E em 2003, eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa onde me apresentaram a parte de automação industrial, né? E eu não conhecia, foi algo que eu comecei aos poucos me envolver, e eu comecei a ver toda a sinergia que existia entre TI, né, a parte mais, vamos falar, de informática, com TA, que é a tecnologia da automação, voltada mais para chão de fábrica automatizado. E aquilo me abriu novos horizontes, eu comecei a estudar cada vez mais, e o mais engraçado é que é o que me perguntam, né? Onde é que a administração de empresa se encaixou com isso tudo, né? Por que eu não fui fazer uma engenharia ou algo do tipo? Eu até iniciei o curso de engenharia e acabei trancando a matrícula e voltando e focando em administração, porque o que eu via era realmente como eu usar a informação dentro de uma empresa, dentro de uma indústria, né? Tanto a nível de chão de fábrica quanto a nível gerencial. Então foi assim que eu comecei minha carreira e esse foco nessa parte de tecnologia. Isso em 2003 que você começou a trabalhar nessa área, certo? Exatamente. Mais especificamente na automação industrial. Isso. Agora você hoje tem uma empresa, sócio de uma empresa, que é a AML. A Uhum. AML, ela começou quando? Ela já desde É, aquela época já estava em construção a fundação, digamos, da AML? é. Não, a AML ela nasceu em 2016, tá? No final de 2016. Como que aconteceu a AML, né? De 2003 para frente, eu comecei a procurar aprender, me tornei até técnico de campo, de instalação mesmo, de automação industrial e sensores a nível de chão de fábrica, para eu conhecer um pouco mais como funcionava. Então, passei por algumas empresas, dentre elas algumas nacionais, algumas multinacionais, que foram escolas. Sou grato a todas elas, a todas as pessoas que, inclusive, têm um relacionamento até hoje. Vamos falar, esses degraus me levaram a chegar num ponto onde eu decidi realmente abrir a AML junto com um sócio, né, que nós trabalhamos juntos em uma dessas empresas, onde a gente enxergou a possibilidade de apresentar um novo tipo de prestação de serviço de automação e tecnologia para as indústrias, processo em geral ou manufatura. E foi quando, em 2016, a gente concretizou essa ideia, inclusive dia 31 de agosto agora, fez 7 anos de existência aí a AML. Então, foi em 2016 que teve esse nascimento e a gente vem cada ano progredindo aí, trazendo novas soluções, novas tecnologias incorporadas para o bom funcionamento de todo e qualquer processo industrial. Não, maravilha. Agora, para quem eu já conheço um pouco, evidentemente, né, trabalhando até com consultoria, a gente acaba pegando um pouco, mas para quem não tem ideia do que se trata a automação industrial,
tá? A primeira impressão pode ser, vamos colocar robô no lugar da galera que está trabalhando, vamos colocar sensores no lugar, enfim, dá um panorama, né? Uma visão geral. Talvez, evidentemente, que se a gente for falar todos os detalhes, a gente vai ficar aqui até amanhã conversando, não é essa a Com intenção. certeza. Mas uma visão geral para ter uma noção como que funciona, o que é, na base, uma automação industrial. A automação, ela parte do princípio de que você só consegue controlar o que é possível se medir. Então, tudo que é possível fazer a medição, você consegue efetuar o controle. Perfeito. Então, nós temos várias variáveis de processo, como temperatura, vazão, nível. Quando a gente fala de controle de processo, né, processos industriais, e no caso de manufatura, a gente consegue realmente entrar nessa linha um pouco de robotização, né, que são mesmo as linhas montadoras de automóveis, robôs de solda, posicionamento, e até mesmo indústrias alimentícias, onde a gente consegue trabalhar desde o processo industrial bruto mesmo, vamos falar, a fabricação, por exemplo, um laticínio, né? Então você tem desde o tratamento, a chegada do leite, o tratamento dele e tal, até a embalagem. Então a automação, ela consegue manter um certo procedimento contínuo, onde você atende às normas da ISO, fazendo com que o produto seja sempre o mesmo, sem alteração de A características. padronização, né? Você vai ter, além do ganho, do custo e etc., você vai ter também a padronização dos seus processos. É Isso. basicamente isso. Exatamente. E com isso você consegue mais velocidade, porque você tem uma linha de produção automatizada ou um robô trabalhando 24 horas, que não torça para nenhum time que fique chateado quando perde, né? E vai te dar uma produtividade muito maior. E isso, o Chafi, muita gente sempre, às vezes, vamos falar, entrando um pouquinho mais a fundo aí, né? Sempre compara muito, você vai tirar emprego, você vai criar uma barreira, tal. Eu, por experiência própria, posso falar, pode sim ocorrer isso, mas quando a indústria não está preparada para esse tipo de transformação, porque em todo local que nós trabalhamos até hoje, sempre foi encaixado de uma maneira bem transparente, onde as pessoas elas criam interesse pelo novo. E aí você muda a história. Porque Aí você vai começa a estar ficar legal. capacitando essa galera que já estava lá a trabalhar de um Exatamente. jeito diferente. Você vai estar dando essa Exatamente. oportunidade, inclusive, até criando novas atividades, novas atribuições ali que antes ela não tinha. Antes a função, talvez, a grosso modo, seria colocar o Exatamente. queijo pronto dentro da embalagem. Agora não é mais Exato. isso. Agora é É isso verificar aí. e conferir se aquele queijo está dentro da embalagem corretamente, fazer outro tipo de avaliação, de análise, ter uma capacitação maior até para as avaliações, inclusive, de indicadores e de dados que o equipamento vai trazer posteriormente. Eu seria mais ou menos nessa linha, né? É isso aí. E Essa linha. essa, eu achei interessante, assim, a minha área específica, né, trabalhando com consultoria, ela é basicamente a questão da implantação das normas da ISO 9001, da gestão da qualidade, né? Então, onde eu atuo mais diretamente, no Uhum. mapeamento de processos e também alguma coisa na parte financeira. Isso que você está falando, ele envolve tudo isso. Ele envolve a parte financeira, porque tem a precificação, tem custo, redução de custo, evidentemente. Você vai ter a Isso. questão dos processos em si, que eles devem ser mapeados. Até você precisa de um mapeamento antes de fazer a Exato. automação, para saber o que você vai transformar, né, em uma automação industrial e, posteriormente, para atender também todas as normas, como você falou. E aí entra numa Isso. outra área que eu estudei um pouco, tá? Mas não é a minha área de atuação direta, que envolve bastante Uhum. estatística, mas é o Six Sigma, porque você vai pegar todos esses dados, vai compilar de alguma maneira para fazer a avaliação onde que ainda pode ter alguma melhoria. Então, ele envolve um pacotão de coisas, né? Exatamente. E cada vez mais, né, nós estamos num período, assim, numa era que eu até, como recomendação para as novas gerações aí, eu vejo cada vez mais o pessoal de desenvolvimento de software está numa crescente muito grande e é uma onda que nós começamos a surfar aí já tem um tempo, e porque, assim, o bom do desenvolvimento é que realmente o céu é o limite. Você não tem hoje barreiras que vai impedir de você ficar estagnado ou ficar parado a um certo ponto. Nós hoje temos recursos no mercado onde a gente consegue prover ao cliente
todas as informações em total sincronia e em tempo real. Então, é algo fabuloso. Isso que Me você admira falou em muito. relação a emprego, né? Ainda existe essa mística aí de que toda automação vai tirar emprego e tal, mas na verdade é uma migração, né? É uma Exato. adaptação. E cada vez mais nós, como de uma maneira geral, nós temos que ser o mais resilientes possível, né? Isso. O quão mais resilientes a gente conseguir ser, melhor, justamente para conseguir, né, que a gente se adapte a várias situações. E nesse caso, a mesma coisa, né? Então, você tem uma nova visão, mas do jeito que você falou, eu achei interessante, dessa preparação antecipada, né? Você já prepara a Uhum. empresa, já prepara as pessoas que estão lá para o que vai acontecer, não é algo goela abaixo, ó, a partir de agora você não está mais aqui, vamos colocar uma máquina no seu lugar. Não é bem assim na Isso. prática que deve ser. Então, pelo jeito que eu estou entendendo que você disse, existe esse trabalho da parte pessoal também, né? Envolvido anteriormente a qualquer trabalho, a qualquer implantação. Isso. E é um negócio bem natural, tá, Chafi? Nós temos casos onde nossos clientes, vamos falar, o operador da máquina já é um senhor de idade, de seus 60 anos, e no começo não cria resistência? Cria resistência. Sem Só que a dúvida. gente tem todo um tratamento junto à diretoria, gerência, em preparar aquele operador. Eu gosto muito de comparar o celular. Esse mesmo senhor de 60 anos não utilizava o WhatsApp há 5 anos atrás. Hoje ele utiliza, conversa com os filhos, etc. Então a gente sempre chega com essa abordagem e aí é difícil? Lógico que é. Toda mudança, né, gera resistência. E aí a gente começa a trabalhar essa pessoa e mostra para ele como é bom, como é bom assim, e falando quando a gente muda a vida dele alterando a parte de performance mesmo, né? E quando ele se dá conta do que está acontecendo, automaticamente a pessoa acaba se adaptando fácil. Agora, tem essa questão da resistência, evidentemente, eu acredito, você vai saber, que você que está lidando diretamente com isso, provavelmente a questão da idade, como você colocou, né, é algo que, quanto maior a idade, maior é a resistência em muitos casos. Sim, Só que também a gente pode entender que, quanto maior o grau de instrução, o nível de instrução, a resistência, ela baixa também. A gente poderia sim. fazer essa relação, né, não só com a idade, pegar um outro indicador ali para colocar nessa balança? Sim, existe. E tem outra coisa que nós utilizamos no dia a dia, que eu gosto de fazer sempre como uma abordagem inicial, para primeiro quebrar um pouco dessa resistência e realmente me beneficiar disso. Quem sabe fazer como era feito até antes da automação são os mais velhos, são os mais experientes. Eu não sei fazer o que eles fazem. Eu estou ali com a tecnologia para ajudar o processo deles. Quem conhece o processo são eles, não eu. Muitos me perguntam, né? Ah, você trabalha com indústria no modo geral, indústria química, usinas, laticínios? Sim. Eu sei fazer queijo? Eu não sei fazer queijo. O cara que sabe fazer. E eu uso disso para ele me ensinar, que é onde eu adapto na tecnologia para poder fazer da mesma maneira com que ele faz, de uma maneira mais eficiente, e assim eu consigo quebrar essa barreira. E isso sempre tem dado um casamento bem bacana, né? A primeira coisa que a gente analisa muito também, que é algo que isso me preocupa em relação a gerações futuras, que é o relacionamento, tá, Chafi? Você deve pegar isso também aí no seu dia a dia, mas molecada nova, ela está ficando com a parte interpessoal cada vez mais mitigada, né? Então, isso é um perigo que a tecnologia traz. Você para de se socializar com outros. E quando eu pego as pessoas mais experientes, mais velhas, são as que mais conversam conosco. Isso eu sinto que está cada vez mais diminuindo, tá? Mas é algo fantástico, funciona muito bem. E essa troca, né, de gerações, troca de informações, isso é a base para qualquer coisa, para qualquer atividade, na verdade, né? Exatamente, é Qualquer isso aí. atividade. Mas acho que isso que você falou agora, achei sensacional em relação a essa a primeira abordagem é a quebra, né? Quebrar esse paradigma, fazer com que as pessoas entendam o que você está fazendo, para comprar essa ideia. Porque não adianta Isso. os donos da empresa comprar a ideia e quem está lá no chão de fábrica, quem está operando a máquina hoje, não te passar as informações que você precisa ter para que você desenvolva o seu software, desenvolva o seu equipamento de automação, que vai fazer um trabalho legal, né? Aí acaba Exato. talvez até sendo uma sabotagem inconsciente, Sim, né? Das sim, pessoas acabar não passando as informações, não necessariamente conscientemente, mas pode ocorrer também esse tipo de coisa. Então, essa parte sim, do trabalho pessoal antes, eu acho que é fundamental
para qualquer coisa. Como você disse, a gente também encontra esse tipo de resistência em algumas situações, tá? Mas a gente procura também da melhor maneira possível colocar isso às claras ali para que todo mundo entenda qual que é o papel de cada um e que a gente depende das informações para isso, inclusive. Exatamente. É isso mesmo, você falou tudo. Eu ouso falar que a parte de sabotagem, ela existe, tá? É algo natural das pessoas como defesa, e a gente tem que ser bem, vamos falar assim, safo nesse sentido para poder driblar isso daí no dia a dia. Mas acontece, é natural mesmo. Agora, voltando à parte da automação em si, tem um programa, confesso que eu não sei que canal que é, não é no streaming, deve ter no streaming também, mas enfim, no NetGeo, alguma coisa assim, chama Fábrica de Comidas. Não sei se você já viu, se não viu, aconselho, mas é bem interessante, principalmente para você. Evidentemente que lá eles mostram, né, de uma maneira muito mais abrangente, uma maneira muito mais não tão aprofundada, mas eu, como trabalho com processos, eu acho muito legal que envolve não só os processos, mas também a automação. Eu percebo assim, e tem, para quem não conhece, tá? É um programa que ele pega, mostra, né, várias fábricas de comida de qualquer tipo, né, daí de bala, carne enlatada, enfim, tem de tudo lá. E eles pegam, mostram todo o processo produtivo desses produtos, né? Então, desde o fornecedor, como que entra, para onde vai, quais são as máquinas, então aquela automação, as máquinas, né, fazendo milhões de itens ali por mês, etc. Em determinado momento, sempre vai ter uma mão manual, tá? Pelo menos em todos os processos ali, em todos os produtos, na verdade, né? Sempre vai ter a mão do homem ali em algum momento. A mão humana em algum momento vai atuar. Seja em uma conferência, né, de qualidade, seja numa conferência de qualidade prévia, seja numa conferência de qualidade posterior, seja no empacotamento, em algum momento essa mão humana ela vai interferir e ela vai ser necessária para esse processo de produção. Aí vem a minha pergunta, até onde que ainda a mão humana é necessária ou se já está caminhando para 100% desnecessária essa influência? Ô Chafi, essa é uma pergunta bem legal, que a gente sempre fica pensando sobre o assunto, né? E o mais bacana disso tudo, que é o seguinte, eu ainda acredito, não vou falar que é impossível, porque é uma palavra muito pesada, mas hoje quem sabe fazer, quem tem a receita, ainda é o ser humano, né? A tecnologia, ela auxilia em acelerar, em performar melhor e tudo mais. Mas quem ainda tem o tato, quem ainda sabe manejar aquilo, eu falo em qualquer receita de qualquer produto, não estou nem me referindo a alimento, né? Pode ser qualquer coisa. Ainda é o ser humano. Um exemplo que eu acho bem bacana, por exemplo, a parte de agricultura, né? Agricultura é uma ciência orgânica que você não tem, por mais que tenha exatas envolvidas, você não tem a receita ideal. São vários fatores e sempre a experiência manda mais. A gente tem vários clientes nesse sentido e sempre a experiência do homem é quem se sobrepõe à máquina e acaba auxiliando nos resultados. Isso é fato, sim. É bem bacana, é bem legal. Mas eu não sei se ainda não está chegando a hora disso tudo ser substituído, né? Então, assim, é um paradigma que eu não gosto de falar que não vai acontecer, porque o movimento é forte para um futuro próximo isso também se extinguir, mas hoje eu não vejo isso ainda não. Porque algumas máquinas, elas até identificam quando o produto está com uma cor diferente, quando o produto não está numa qualidade, quando está estragado, o tamanho, né? Tava lá a fábrica de batata chips, né? Lá no Canadá, se não me engano, até selecionar os tamanhos. Ó, essa daqui tem um ponto verde que está estragado, separa. Enfim, então é nesse ponto que eu disse que o olho humano ele está sendo substituído, mas a percepção humana ainda não. Né? O feeling e o conhecimento talvez ainda não, a gente só não sabe até quando. Eu vou dar um exemplo bem breve. Há um tempo atrás eu fui conhecer uma indústria que ela fabrica máquinas para identificação de trinca e coloração de ovos. E eu fiquei impressionado porque eu nunca tinha visto aquilo. É um túnel de luz bem forte, luz LED, e tem umas câmeras especiais e os ovos vêm em fileiras, 6 ou 9 ou 12 fileiras, muito rápido,
e a máquina ela faz a seleção de cor, identificação de trinca e já separa no andar desse túnel. E chega no final, já são embalados separados por cor e descartados os que estão trincados. E assim, se você perguntar para mim qual o percentual de erro, cara, é praticamente zero. E a velocidade é impressionante. Então, quando eu vejo isso, eu falo, caramba, é algo que a gente não sabe qual que é o limite para a tecnologia. Então, aí vamos só pegar esse exemplo, né? Uhum. Quantas pessoas que essa máquina substituiu? Não sei É. quanto, talvez 3, 4, 5, não faço ideia. Porém, Uhum. quantas pessoas foram envolvidas para desenvolver essa máquina, para dar manutenção nessa máquina, para fazer essa máquina andar, enfim. Então, existe uma Exato. troca, que é aquilo que a gente falou agora há pouco, né? Essa troca, ela é Isso. fundamental, né? Essa capacitação, na verdade, não é nem troca, seria uma capacitação para essa nova realidade, na verdade, né? É isso Esse aí. é um processo sem volta, né? Um caminho sem volta. Sem volta. Sem volta. Então, Regi, só voltando naquele assunto lá inicial, quando a gente começou a falar em relação ao que Uhum. você desenvolveu, ao software, mas aí quero que você explique para a gente um pouco melhor esse software que você desenvolveu em relação à redução de custo, explica como funciona, para quem que é, que tipo de empresa que pode utilizar, qual que é o principal foco dele, que eu achei sensacional a hora que você me explicou. Legal. Bom, a ideia nasceu dentro de uma indústria de açúcar e etanol, quando a gente começou a observar, porque pela região que nós estamos localizados aqui no interior de São Paulo, né, próximo a Ribeirão Preto, Sertãozinho, o nosso segmento de mercado de atuação, eu posso dizer que 95 a 98% é açúcar e etanol. Então, a gente começa a procurar o que nós podemos fazer para auxiliar esse pessoal. E dentro de um processo de açúcar e etanol, como muitos não conhecem, a usina ela é uma indústria química, onde você tem a matéria orgânica chegando e sai vários produtos hoje do outro lado, né? Dentre eles o etanol, açúcar, energia, o bagaço que pode ser vendido, o E2G, que é o etanol de segunda geração, que eles aproveitam o bagaço e geram novamente energia, e agora uma onda está vindo muito forte, que é o biogás, que eles fazem a biodigestão de resíduo, né, da produção do etanol, mais o processo como um todo do açúcar, gera o biogás, transformando em biometano, que é um combustível 100% verde, e o resíduo do biometano é o CO2 que está sendo implantado nas indústrias de bebida, tanto cerveja quanto refrigerante. Essa indústria, essa matéria-prima, no caso a cana, é 100% aproveitável. Você aproveita 100%. tudo, né? Tudo, Não há Chafi. perda praticamente de nada dela. Não, hoje realmente eles aproveitam e reaproveitam. Isso que é o mais interessante. Então, gera-se um ciclo de utilização que é difícil eu responder hoje se não vai ter mais nenhum produto daqui para frente, porque cada vez mais as indústrias estão pesquisando, as universidades estão auxiliando ao pessoal descobrir novas alternativas aí, né? Perfeito. E algo bacana. Então, a gente começou a enxergar tudo isso e falou assim, bom, o que acontece? Aí eu comecei a ver o pessoal de nível gerencial tendo que fazer relatórios diários, semanais, mensais de produção. Quanto que eu produzi de açúcar? Quanto que eu produzi de etanol? E assim por diante. E como que isso era e ainda em alguns casos ainda é apontado. Depois que se fecha o expediente, vamos pôr um exemplo, começa às 6 da manhã e encerra às 6 horas da manhã do outro dia, o período de 24 horas. O gestor ele só vai ter no e-mail dele, no computador dele, uma planilha, né, com os números 24 horas depois que aquela cana foi processada. Então ele não consegue ver, algumas já conseguem, estou trazendo um pouquinho para trás a linha de tempo aí, e onde nós conseguimos chegar. Para ver a Então eu falava evolução, né? assim, Inclusive. Perfeito. exatamente. Porque assim, o processo está automatizado. A moenda já processa a cana automática, o caldo extraído já vai para fazer açúcar, fazer o etanol, todo o processo automático, válvulas, transmissores, os sensores em si, geral, beleza. Mas e a informação? Cadê essa informação? Então, ela existe, só que o pessoal ainda não tinha achado uma forma eficaz de captar e transformar ela em algo útil. Porque também é fácil pegar informação. Agora, como usar essa informação? Então, a gente começou a pegar esse gancho e tentar auxiliar. Que hoje o pessoal fala que são os famosos indicadores, né? Ah, como está meu indicador
de produção de vapor, produção de açúcar, assim por diante. E na usina, ela tem um cliente final, é o cliente que compra a energia elétrica, o cliente que compra o etanol, o açúcar. E dentro do etanol, que é um combustível limpo, né, e altamente sustentável, a gente começou a ver que existia uma caixa registradora ali totalmente aberta, sem controle. Não que a usina estava sendo roubada, furtada, eu não gosto de levar esse assunto dessa maneira para o pessoal, mas mostrar para eles que a torneira estava aberta, sem controle. Então a gente começou a enxergar a maneira de como nós otimizarmos esse processo de comercialização do combustível de uma maneira eficaz e com informação na palma da mão para tomada de decisão em segundos. Foi quando a gente começou a trabalhar no desenvolvimento de um software. No começo foi um pouco difícil, porque nós tínhamos um foco, uma forte presença de tentar trabalhar os equipamentos. Teu equipamento não está adequado, tal, então eu queria sempre buscar equipamentos melhores e tentar incorporar isso numa solução. E com isso eu tinha que revender esses equipamentos. Eu comprava para tentar revender. E aí os custos iam muito lá em cima e eu acabava onerando demais a solução final, que na verdade era o software. Foi quando eu e meu sócio, nós paramos, sentamos, foi bom, vamos trazer tudo para zero, vamos balizar tudo novamente e vamos partir daqui para frente. O que nós fizemos? Existem normas, existem os órgãos competentes, existe toda uma legislação para você comercializar etanol, assim como açúcar, etc. O que nós precisamos ter, obrigatoriamente? Item 1, item 2, item 3, produtos, equipamentos, tal. Quem são os fabricantes desses equipamentos que são homologados no Brasil? Fornecedor A, B e C. Legal. E se nós fazermos uma engenharia para o cliente, onde nós auxiliamos eles à escolha dos equipamentos, então eu fazia esse trabalho de pré-engenharia para eles compravam os equipamentos, nós auxiliávamos eles a como montar os equipamentos, sempre com parceiros envolvidos, tá, Chafi? Eu não sei soldar um tubo, mas eu tenho parceiros que sabem. Então a gente acabou criando uma cadeia ali de relacionamento, onde a gente hoje consegue entregar turnkey um sistema onde eu não tenho uma ferramenta na minha empresa. Então, tudo foi voltado para ajudar o cliente final com a solução completa. Então, beleza, o cara comprou os equipamentos, montou tudo, beleza. Onde nós entramos? Então, nós entramos com o nosso software para fazer o quê? Como que funciona hoje um sistema de carregamento, basicamente falando? Você precisa ter uma balança aferida pelo IPEM, né, que é o Instituto de Pesos e Medidas, onde ele vai falar que aquela balança está apta à comercialização de combustível. Então, chega o caminhãozinho na usina, pesa ele vazio, enche ele com etanol, pesa ele cheio. Essa diferença, ele retira uma amostra, ele tira a densidade e temperatura, faz um cálculo, existe uma equação para isso, e ele chega à referência de volume a 20 graus Celsius. Por que 20 graus Celsius? Porque existe uma norma onde todo combustível oriundo do produtor ou do explorador, no caso petróleo, ele tem que ser comercializado a 20 graus. Então, faz essa transferência de custódia via balança, aí, e o caminhão também tem a sua aferição pelo Inmetro para poder comercializar, e aí vai embora todo mundo feliz. Porém, existiam vários pontos falhos. Por exemplo, o caminhão chegou. O cara que está colocando combustível dentro do caminhão, será que ele colocou a mais? Será que ele colocou a menos? Qual que é a aferição dessa balança? Qual que é a assertividade da balança, né? Ela está aferida para quantos quilos? Geralmente as balanças elas trabalham com uma incerteza de 20 quilos, 50 quilos, né? 20 quilos, 50 quilos em um caminhão não é nada. Mas se você carregar 40 caminhões por dia, cara, já começa a dar uma expressão muito grande. E você tem vários seres humanos trabalhando na cadeia. Eu tenho o pessoal da portaria que recebe o caminhão, eu tenho o pessoal da balança que pesa a entrada e a saída, eu tenho o pessoal que carrega o caminhão, eu tenho o pessoal que faz análise do controle de qualidade do produto. E quando está chovendo, a gente começou a pegar vários pontos. Um caminhão seco, pesando na balança, ele vai pesar X. Um caminhão na chuva, se ele pegar uma estrada de terra, né, uma estrada com lama, ele chega a dar uma diferença de 300 a 400 quilos de terra, só carregado no pneu. Caramba, tudo isso. Um absurdo, é tudo isso. A gente já fez vários testes com
cliente. Então, como que a gente fazia isso? Pesava o caminhão sujo, lavava, pesava o caminhão limpo e dava essa diferença. E o barro não tem nada a ver com combustível, mas ele está lá na balança sendo pesado, sendo aferido. Então, a gente começou a pegar esses pontos. E aí a gente desenvolveu um software, a gente utiliza alguns equipamentos, onde eu consigo, entrou o caminhão, qual que é a ordem de compra desse cara? É a ordem 1, 2, 3. O cara coloca no sistema 1, 2, 3, legal, está apto a carregar. O caminhão sobe para a plataforma de carregamento. Chega lá, o operador não digita mais volume, não coloca mais volume a olho nu. O cara simplesmente tem uma tela, ele seleciona qual que é aquela ordem de carregamento. Na hora que ele selecionou, já aparece tudo para ele. Qual que é o número do pedido, qual que é a placa do caminhão, quantos compartimentos. Ele simplesmente prepara o caminhão para receber o etanol e dá o start, dá o play lá no sisteminha. Fez o carregamento, finalizou o carregamento. O sistema empacota aquela informação, devolve para o pessoal de expedição, já integrado ao ERP da usina. Quando o caminhão sai dali e chega na balança para pegar a nota fiscal, ele não precisa pesar mais, porque o sistema já faz a aferição por peso e volume. Ele simplesmente, tudo homologado. E aí já não depende mais da quantidade de lama que o caminhão possa ter ou não, né? Exatamente. Aí, então, a gente começou a retirar, por isso que eu falei no comecinho, né? Eu não gosto de falar muito sobre furto, desvios, porque tudo isso que eu falei até o momento não tem nada envolvendo. É simplesmente você entrar como a automação diz, né? Eu só vou melhorar o procedimento de maneira automatizada. Então, a gente tirou da mão de qualquer ser humano a possibilidade de falha num processo de venda de combustível. É difícil eu falar em números, porque varia muito de cliente para cliente, pelo volume carregado, volume de produção e tudo mais. Mas um sistema desse costuma se pagar de 3 a 6 semanas. Estamos falando aí, vai de pouco menos de um mês a no máximo 2 meses. Isso ele já se paga basicamente independente do tamanho, você falou agora, né? Depende do tamanho da empresa, etc. Isso. Mas esse software ele já se paga em um mês, né? Vamos colocar, chutando alto, 2 meses, e o ganho futuro que essa empresa vai ter é gigantesco, né? Por esse volume que você está falando, volume de movimentação, né? De entra e sai. A gente brincou com a lama aqui, né? A quantidade de lama. Sim. Mas, sem dúvida alguma, esse é um dos indicadores, uma das variáveis, na verdade. Né? Não indicador, mas é uma das variáveis que vai afetar. Evidentemente, pode ter também, você não, como você disse, né? Não é legal ficar acusando, etc. Mas é evidente que tem também a questão de furto, pode ter a questão de furto, né? No meio do caminho ali, você está lidando com pessoas, infelizmente isso ocorre. Só que ele já vai matar essas duas coisas, tanto a possibilidade desse furto, ou também essas outras variáveis que aparecem no meio do caminho, né? Sensacional. Exato. Querendo ou não, né, Chafi, o mais difícil é que é o seguinte, o combustível, né, o etanol, querendo ou não, ele é dinheiro, fácil, né? Então, assim, chama atenção, é um negócio mais complexo de se trabalhar. Até nós mesmos ficamos um pouco preocupados quando a gente vai cutucar essa ferida, né, no cliente, porque é algo que, às vezes, eles não têm essa noção. Porque eu brinco com eles que é o seguinte, né? A gente começa a trabalhar com os clientes e a gente vai aprendendo muito. Hoje, existem algumas indústrias que o cara, por exemplo, o açúcar e etanol, o foco deles tem que estar 100% em como melhorar a produção de açúcar e etanol. E não em saber como que carrega um caminhão automático. Então é aí que a gente entra e fala, gente, essa dor de cabeça não é de vocês. Tem cuidado estratégico, né? Exatamente. Então a gente vem realmente para entrar e para auxiliar nesse ponto, onde a gente vai trazer isso à tona, né? A gente mostra para eles, essa é a parte difícil, o pessoal de vendas, né, da área comercial vai entender o que eu estou falando, porque quando você tem a solução, tem a tecnologia a seu favor, mas você precisa saber como apresentar isso para o cliente, que é a parte mais difícil, e encontrar a pessoa-chave para poder fazer essa demonstração. E a parte legal disso tudo é o seguinte, com isso tudo em mãos, o que começou a acontecer? Vou ficar um pouquinho no etanol para ficar mais fácil o caminho. Hoje nós temos um sistema, então, que nós aferimos a produção do etanol dentro de uma usina. Nós temos esse mesmo sistema nosso, ele amarra ao estoque, ao controle de inventário e à venda. Então, hoje nós temos todo o controle. A partir do momento que a usina está produzindo, está mandando para o estoque, do estoque está saindo para a expedição.
Hoje o nosso sistema ele entrega na palma da mão, eu falo na palma da mão porque é integrado mesmo a qualquer ERP que tem disponibilidade em nuvem. Então, o gerente da usina, ele consegue, o gerente, diretor, que seja, ele consegue se programar, ele consegue saber, ele consegue prever quanto a mais ele vai ter que moer de cana para suprir o que o comercial vender, quanto ele tem no estoque, quando ele consegue ainda se programar para venda e quanto ele precisa esmagar mais para alimentar mais o seu estoque. Então, a gente traz essas informações em tempo real, onde a gente auxilia eles através de ferramentas como o Power BI, a parte de inteligência artificial, Big Data. Então, a gente dá esse subsídio, ou seja, a informação está aqui. A gente ajuda eles a peneirar tudo isso e colocar de uma maneira mais clara, que é o dia a dia deles, né? Como eu falei, o negócio deles é fazer açúcar e etanol e não carregar caminhão. Então, a Está gente ajuda preocupado com essa eles. parte, né? Não, Exatamente. perfeito. E esse software ele já está rodando. Ele Já. já tá funcionando. Lógico que a gente não pode falar que ele está pronto, né? Porque você vai ter mensalmente melhorias e mensalmente Sim, novas informações e novos desafios para colocar no software, evidente, né? exatamente. Essa parte boa do negócio, tá, Chafio? A gente fala assim, filho bonito a gente gosta de mostrar, né? Então, a gente brinca porque é o seguinte, quando a gente começou a trabalhar com isso, era um desafio muito grande, até porque nós começamos, como toda empresa pequena, pequenos, né? E nós ainda somos uma empresa pequena, mas a gente começou a traçar um caminho onde houve, até hoje, toda a indústria que fechou com nós teve recorrência de melhoria, ampliação e expansão para as outras unidades dos grupos. Então, ou seja, né, a gente fica muito grato e muito feliz em saber que está funcionando, porque aquele diretor, aquele gerente, ele quer colocar na outra unidade porque funciona bem onde está, onde foi colocado primeiramente. Então, isso realmente nos enche de orgulho aí, e é o que nos motiva a cada vez procurar, porque a tecnologia, assim como você gosta de tecnologia, você também tem que andar sempre junto com ela, né? E ela, cara, se transforma a todo segundo, né? Hoje em dia eu não posso nem falar mais em quantidade de tempo, porque é muito rápido Não, o que a gente sensacional. traz. Se você quer um sócio também para esse software aí, agora que está pronto, fica fácil, né? A gente Estamos pode, abertos a qualquer a gente negociação. pode negociar, agora que está pronto eu entro. Exato, mas é Mas muito tem, bom. tem alguns, eu sei que você já deu esses exemplos, esses casos, teria algum caso, por exemplo, até mesmo na questão da automação, não necessariamente do seu software especificamente, mas a gente Certo. pode até pegar um exemplo inverso, tá? Onde que a Uhum. automação não deu certo? Algum caso que você tem, olha, a gente tentou fazer, não deu certo por algum motivo específico. Teria alguns exemplos que você possa passar? Ô, Chafi, vários, tá? Porque é o seguinte, é como eu falei lá no comecinho, o grande problema é, eu não conheço o processo de ninguém. Como eu disse brincando lá, eu não sei fazer queijo, eu não sei fazer açúcar, eu não sei fazer etanol. Então, o grande problema é quando as pessoas tentam a se envolver num processo que eles não dominam. Não, fique tranquilo, eu sei fazer, vou fazer e deixa comigo. Ou quando realmente você inicia um projeto onde não há informações suficientes para você fazer aquilo se tornar automático como o cliente gostaria que fosse. É onde acontece os grandes problemas, tá? Isso, cara, posso te falar que não vou falar que é normal, porque normal não é, né? Mas assim, é passível de erro o tempo todo se você não tem um preparo para isso. Por isso que eu falo, quando a gente começou a trabalhar com tudo isso, houve uma doutrinação, uma disciplina muito grande da nossa parte em ouvir muito mais. Essa é a premissa número 0 aí, de você conhecer o seu cliente, cara. Não tem outra maneira. A gente recebe essa informação desde a época do primeiro ano de faculdade e isso você pode levar para o resto da vida. Então, você tem que ouvir muito mais do que falar, sem sombra de dúvida. E é aí que a gente começa a entender onde as coisas podem chegar. E o mais legal, tá? Que aí começa a ficar interessante, sobre fidelização de cliente, né? Não que eu quero entrar nesse assunto propriamente dito, mas quando o cliente entende o que a gente entregou, ele começa a dar sugestões para melhorias. Por quê? Ele que vive aquilo, não sou eu. A partir do momento que eu entreguei o projeto, eu começo a fazer retornos, né, acompanhamentos, mas eu não estou vivendo aquilo ali o dia a dia. Eles vão me dando feedback do processo como um todo e a gente sempre procura melhorar e aperfeiçoar aquilo ali. E isso é o mais legal, porque a gente sempre a gente cria
uma parceria muito bacana e realmente, como você falou, não tem fim. Cada vez mais a gente vai implementando outras coisas. Eu posso dar um exemplo bem legal aqui para você? Claro, manda bala. Nós pegamos um cliente, isso é muito interessante. Como eu falei que da cana de açúcar aproveita tudo, né? Você até comentou. Quando você produz etanol, para cada 1 litro de etanol, você produz de 10 a 12 litros de vinhaça. A vinhaça é o resíduo, né, produzido durante o processo da destilaria. E é um produto muito rico, ele tem uma carga orgânica, né, ele tem potássio, tem fósforo, então é um produto muito rico para fertilização. Isso antigamente era um problema sério, as usinas descartavam de qualquer maneira, em rios, estou falando bem década de 80, tá? E isso foi trabalhado com o passar dos anos e os cientistas, os agrônomos começaram a ver a carga orgânica que isso tinha e a importância que isso caberia para fazer a fertilização da própria plantio da cana utilizando o resíduo do processo. E aí, eu não entendo nada de agronomia, não sei Esses nada. são aqueles caminhões, tá? Desculpa te cortar, mas é que você falou agora, eu lembrei. Aqueles caminhões que vão passando e jogando um É líquido isso aí. escuro que, quando eu morava em Fedido. Ribeirão, não sei hoje como que é, mas a gente chamava de garapão. Falava, estão jogando garapão Isso. É isso daí. É o próprio. Deram um nome bonito pro garapão, é vinhaça. Garapão era tão Mas legal. é o próprio. E hoje, Legal. o que o pessoal começou a fazer? Eles começaram a criar receitas, por exemplo. Então, ele é rico lá, não quero me meter na área de ninguém aí, ele é rico em fósforo, potássio e tal, e falta, sei lá, amônia. Cara, quanto eu tenho que jogar de amônia naquela receita para criar um novo fertilizante? E a gente foi convidado para uma indústria, uma usina, onde eu não conheço nada de agricultura, e eles queriam fazer isso. Foi um desafio fantástico, porque a nossa linguagem não tinha compatibilidade nenhuma com a linguagem deles, né? E vice-versa. Só que foi tão bacana, porque é um pessoal tão aberto à conversa, e o principal, todos senhores, todos já com seus 60 anos nas costas, quando a gente começou toda essa discussão técnica de como a gente poderia fazer com eles. Em resumo, eles montaram uma planilha para nós, onde a gente fazia o cruzamento de informações, se está tudo como se fosse um depara. Se aconteceu isso, o que eu faço? Isso, o que eu faço? Então a gente mapeou todas as possibilidades existentes e cada dia eles criam outras, só que hoje eles criam automaticamente, o sistema se adapta, sobre, choveu e eu tenho que fertilizar porque eu vou plantar, eu jogo tanto. Não choveu, mas está muito seco, eu jogo tanto. Então, todas as possibilidades a gente criou. E os produtos, os insumos agrícolas que o pessoal comercializa, cada um também tem sua propriedade diferente. Então, a gente também teve que ver como que adaptar cada um dentro do sistema. Em resumo, Chafi, olha que bacana. O cara pega, tem lá a análise do solo, tal, e aí chega o caminhão para carregar a vinhaça. Então, tem um ponto de carregamento. O sistema, ele lê através de sistema RFID, como se fosse aqueles tags de pedágio. O caminhão que vai na fazenda tal, talhão de cana tal, chegou. O sistema, ele entra no banco de dados da usina, retorna com a informação, foi feita uma análise de solo, hoje o solo está assim, 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 esse caminhão vai jogar para plantio e vai ter que ser a receita número 2. Beleza, o sistema já prepara, o operador simplesmente pega um mangote, engata no caminhão, aperta o play lá, carrega o caminhão se desloca. Hoje em dia, isso vale como curiosidade, que é um negócio sensacional. A agricultura no Brasil, ela tem uma tecnologia embarcada que dá de 10 a 0 numa montadora automotiva. Sim. É algo surreal, algo surreal. Eu passei a viver isso daí e eu posso falar que é um negócio que encanta qualquer um. Então, o cara acompanha em tempo real onde está o caminhão. Isso que você falou, que o operador ele engata o mangote, aperta o play, a Uhum. mistura, ela é feita naquele momento, na hora? Ela é feita na hora? Exatamente. Não existe um estoque de de várias receitas, ela é montada Não. naquele momento. Legal. Eu Show de bola. brinco que é igual quando você vai comprar tinta, você vai na casa de tinta e a maquininha E fica faz a jogando os mistura na hora. pigmentações. Aham. E é exatamente aquilo lá. Legal, Monta a legal. receita na hora. Outra coisa, a gente montou uma plataforma baseada nessa. Como a gente veio desse mundo de transferência de custódia, então a gente sempre procura deixar uma rastreabilidade de processo. Então eu consigo entregar para o gerente quem fez, o horário que fez,
de onde veio, para onde foi. Então, tudo isso a gente consegue extrair relatórios disso de uma maneira bem simples. E o caminhão foi aplicar. A aplicação não tem motorista. O GPS guia automaticamente o caminhão. Cara, é sensacional. Assim que finalizou, o próprio computador de bordo do caminhão manda o sinal via 3G, GPRS. O sistema da usina já pega aquela informação e ele já sabe que aquele carregamento de vinhaça, naquele momento de tempo, já foi colocado no talhão de cana tal como estava previsto. Cara, é sensacional. É um negócio muito bacana. E Agora informação em tempo real. só explica para quem é leigo, como eu, até o garapão, para mim, eu Tava estava em beleza. casa. Tá? A hora que você falou talhão de cana, aí já ferrou. Então, só para a gente matar o que seria um talhão de cana. Legal. Dentro, não tenho toda a propriedade, mas vou tentar explicar da melhor maneira possível. Só para conseguir entender, é um lote, como que a gente poderia Isso. visualizar melhor? Imagina que você tem um terreno ali, X metros quadrados ali, onde você vai plantar a cana. A cana ela é plantada em corredores. Sim. Né? Então você tem várias fileiras onde é feito o plantio. O pessoal chama de talhão. O talhão 1, talhão 2, talhão 3. Perfeito. É onde ele vai fazer aquela fertirrigação que a gente fala naquele ponto. Não, perfeito, perfeito. Cara, é muito legal, eu acho assim, eu fico encantado quando a gente começa a conversar e com assuntos, né, com pessoas que a gente gosta, a gente já faz tempo que a gente não se vê pessoalmente, mas né, pessoas que a gente gosta, pessoas que curtem as mesmas coisas que a gente curte, é muito engraçado, né, que a gente vai levando e o papo ele flui de uma maneira muito tranquila. Exato. Infelizmente, a gente está com o nosso tempo já quase estourando aqui, mas a gente poderia ficar, eu pelo menos poderia ficar mais um tempo aqui falando, inclusive lá do programa Fábrica de Comidas, que tem alguns que são muito engraçados. Você fala, cara, os caras, eles automatizaram tudo até aqui. Não custava colocar uma máquina para encaixotar, não. Tinha lá as tiazinhas que ficavam enroscando a tampa no vidro, sabe? Umas coisas que você não entendia, era automatizado até uma parte. A parte de enroscar tinha as tiazinhas que faziam isso lá. Então, eu acho muito legal essa parte. Achei sensacional esse seu software, tá? Que já tá rodando, inclusive. Eu acho que isso ajuda, e para quem trabalha nessa área, né, como eu trabalho nessa área, que é a questão justamente de indicadores, daquilo que você disse, não tem que esperar 24 horas para receber uma planilha de como tá, o que foi, quanto que vendeu, quanto que produziu, para onde foi. Você já tem aquela informação, né, a instantânea, basicamente, né, carregou, já está na máquina ali do gestor. Então, esse acompanhamento, essa otimização dos processos, não só na automação, mas ele gera uma otimização sensacional. Quem quiser contratar o Reginaldo, contratar a ML, contatar também, além de contratar, saber mais desse seu software, onde que te acha? Legal. Bom, nosso domínio para o nosso site é AML, né? A de Antônio, M de Maria, L de Laranja, .ind.br. Estamos nas redes sociais também, Instagram, como AML Soluções Industriais, Facebook e LinkedIn. Basta clicar lá, nos chamar que estaremos de prontidão aí para atender o pessoal. De sertãozinho para o mundo, é isso? É isso aí. Show de bola, show de bola. Regi, eu queria te agradecer demais, cara. Foi muito legal esse papo. Espero que dê tudo certo. Espero que, se você quiser um sócio, eu já me programo aqui para fazer um financiamento e entrar nessa, porque eu achei muito legal esse software. Lembrar também que o Chá de Gestão fica disponível nas redes sociais da Agente de Gestão, Instagram, Facebook, também através do LinkedIn e nas plataformas de podcast. Regi, obrigado, cara. Um grande abraço. Até a próxima. Valeu. Chafi, eu que agradeço aí a oportunidade. Estou à disposição aqui, cara. Obrigado mesmo. Não, que isso. Imagina. Grande abraço. Até. Até mais. Tchau, tchau.